E aí pessoal, beleza? Vamos iniciar nossos primeiros vídeos sobre a lógica da programação. E a melhor forma de praticar isso na real é justamente usando esse ambiente chamado Playground, que é fornecido pelo Xcode. Só abrir o Xcode, criar um new Playground. Aqui nesse ambiente a gente não vai desenvolver os nossos aplicativos. Aqui é justamente, o propósito é para a gente treinar a nossa lógica de programação. Principalmente quem nunca viu nenhuma linguagem antes, como C, Python, por exemplo. Então, mas para quem conhece, eu posso já adiantar que Swift é bem parecido com o C, por causa que ele vem da linguagem C, depois veio criar um Objective-C e depois Swift, a partir do Objective-C. Mas vamos lá. Assim que a gente abre o Playground, vocês perceberam que tem isso aqui em verde, é um comentário. Comentários são trechos, são descrições que a gente escreve, pode ser qualquer coisa que o Xcode não vai chiar, vamos dizer assim. São trechos de código que o compilador, ele pula isso daqui, ele ignora. A gente pode escrever qualquer coisa, que é assim, que faz sentido, claro, para a gente descrever, esse comentário nos ajuda a descrever o nosso código, principalmente para facilitar pessoas de fora, que não conhecem o nosso código e a nossa lógica de programação, que eles possam simplesmente assim, ler assim uma descrição, tá, isso aqui é isso, tem uma descrição. A gente faz isso usando duas barras. Por exemplo, se a gente tirar essas duas barras, o que o Xcode vai fazer? Ele compila em tempo real e já vê, ele esperava alguma coisa, algum comando, algum código, uma linha de código, mas isso aqui não é comando começado por dois pontos. Então a gente bota duas barras para justamente ser um comentário. Beleza. Import UIKit. Isso aqui é como se fosse, o nome disso é framework. É como se fosse um conjunto de funções e métodos que eu vou explicar detalhadamente lá na frente, numa aula específica sobre funções, que é basicamente o seguinte: para quem já veio de outras linguagens, como C, por exemplo, são basicamente as bibliotecas. Lembra que a gente fazia include stdlib, studio.h? É justamente as bibliotecas que já vêm disponibilizadas, no caso, pela Apple. Ela já nos poupou o trabalho de escrever várias funções assim sinistras, né, que levaria séculos para implementar na mão. Uma delas, por exemplo, é uma função que exibe coisas na tela, não na tela do aplicativo. Lembrando que aqui é só coisas de programação mesmo na tela de debug. Que eu vou, por exemplo, vamos declarar uma variável, let, uma constante no caso, let nome é igual a André. Vocês devem estar pensando assim: existem dois tipos, existe var e existe let. Mas qual é essa diferença, né? Será que não importa? Será que tanto faz? Na verdade, não. Variável, justamente o nome em si, ele diz, variável é algo que varia. Então, se a gente inicializou com 5, no momento posterior, a gente pode simplesmente alterar para 10, ou para qualquer outro valor que a gente quiser. Você viu que o Xcode, beleza. Ele, se eu fizer print x, o que acontece se a gente fizer print x? Ele exibe no terminal do debug o valor. Um detalhe importante é que essa coluna da direita, ela é completamente exclusiva do Playground, desse ambiente aqui vamos chamar de ambiente de treinamento, para dizer assim. Aqui a gente não vai desenvolver nenhum aplicativo, aqui é só para treinar mesmo, um tutorialzinho e tal. E a vantagem daqui é que tudo que a gente faz, a gente declara, inicializa nossas variáveis, ele exibe em tempo real o valor, o conteúdo dela. X igual a 6. Vamos supor que a gente faça um acréscimo. Por exemplo, x recebe x mais 1. Um acréscimo de uma unidade. Eu não estou fazendo print. Vamos tirar esse print daqui. Vamos tirar isso daqui tudo para facilitar. Eu fiz um acréscimo de uma unidade. Estão vendo que o debug está vazio? É porque eu não usei nenhum print. Ele só vai aparecer se eu chamar a função print. Mas de onde vem essa função print? Ela vem justamente, ela está embutida, vamos dizer, embutida entre aspas, nessa biblioteca daqui, nesse framework, que já foi
feito pela Apple pra gente. Então a gente sempre, ele já vem de padrão, já vem import UIKit, a gente não precisa nem se preocupar em digitar isso. Mas percebem que exclusivamente no Playground ele nos informa o tipo que o valor do conteúdo é 6. Mas e se a gente quisesse... detalhe, tem uma forma alternativa que eu vou escrever em comentário, de fazer a mesma coisa. Se a gente fizer x mais igual 1, é exatamente o mesmo que x recebe x mais 1. A leitura é sempre da direita para a esquerda, diferente da matemática. Ou seja, primeiro a gente resolve essa conta aqui, que é uma expressão matemática do tipo x vale 5, é o valor atual. Então isso aqui, x é 5 mais 1, total é 6. E ele, depois que ele faz esse cálculo, aí sim ele atribui no próprio x aqui. Sempre tem que ler da direita para a esquerda. É como se fosse o seguinte, x é 5 mais 1, 6. É como se fosse exatamente a mesma coisa. Tem esse atalho aqui, para quem já viu outras linguagens, é exatamente o mesmo atalho de infinitas linguagens. Mas para quem não está familiarizado com programação, eu recomendo usar essa forma aqui, essa notação, que é mais... Quer dizer, só de ser a leitura da direita para a esquerda já confunde alguns alunos, mas eu acredito que essa forma seja mais clara do que usando aquele atalho, então eu vou manter essa forma aqui. Qual é a diferença entre variável e let, constante? Variável, como o próprio nome diz, vocês viram eu alterando o valor infinitas vezes aqui, né? Mas e se eu quisesse mudar ali aquela variável, aquela constante let, nome igual a, sei lá, agora eu vou mudar para Rafael. Olha só o que vai acontecer. Instantaneamente o Xcode reclamou, olha, eu não posso atribuir um valor a uma constante. O que é constante? Justamente, pelo próprio nome diz, é algo que não muda. A partir do momento que a gente define um valor para ela é para sempre aquele valor. Mas então, qual é a importância de, se tanto faz, por que a gente não usa tudo var, para não ter que se preocupar com isso? Mas é aí que tá, tem uma vantagem. Let, ela gasta menos memória do que var. Tudo que é constante, como não existe a possibilidade de alternância de conteúdo do valor, ela gasta menos memória do que uma variável. Então, quando a gente fala sobre vetores e tudo isso, quanto maior for o nosso dado que a gente está armazenando, é importante a gente levar isso em consideração. Por exemplo, eu tenho uma lista, um vetor de nomes de músicas. As músicas já estão pré-definidos os nomes dela, então será que vale a pena a gente realmente usar variável ou a gente define como uma constante? Entende a diferença? Bom, pessoal, é isso aí. Agora na próxima aula vamos falar sobre condições. Até mais.